Então hoje vamos aqui a saber ouvir não, porque nós estamos muito habituados à conversa de saber dizer não e hoje nós vamos aqui inverter ao contrário, que é então quando o outro está realmente a dar um chega e um basta e nos diz não a algo, como é que nós reagimos? E além disso, acho que também será interessante trazermos aqui o saber ouvir não da vida, o saber ouvir não do universo, que faz um bocadinho ligação com o tema anterior, e nós aqui também trazermos esta reflexão, porque às vezes nós ficamos muito vítimas do nosso querer mental, porque o nosso querer mental vai sempre ficar emparelhado dentro da ideia de comparar e julgar. Eu comparo-me com os outros, o que é que os outros têm e o que é que eu não tenho. E depois julgo. Se calhar aquilo é melhor do que aquilo que eu tenho. E esta história fica aqui realmente a condicionar o nosso mental. Ou seja, o nosso mental nunca é puro e duro de acordo com o que nós sentimos. E para começar aqui a desmantelar um bocadinho das ideias fixas que nós arranjamos, que é normal, portanto não é nenhum processo de loucura ou que é especial ou que é diferente, mas é muito no sentido de vamos olhar para isto com normalidade e começar a refletir também neste aspecto de os nãos da vida, as frustrações que nós temos, quer na inter-relação com os outros, quer naquilo que nós sonhamos alcançar e não vem, nos projetos que desenhamos mentalmente e que não acontecem, e tentar aqui perceber como realmente encontrar uma maior paz interna. Então, Andreia, eu vou passar-te a palavra para realmente fazer aqui uma reflexão em relação a este saber ouvir não. Tá? Por isso, força aí. Nossa, Raquel, você falou, anotei um monte de coisas aqui. E é muito interessante porque a gente não consegue, a maioria das pessoas, eu já passei por isso, e a gente precisa de um olhar muito fino. Está querendo aprender o tempo todo e entender aquela situação. Porque um fruto não cai da árvore sem ele estar amadurecido. Se você apanhar ele antes, ele vai estar verde. Ele vai estar amargo, ele não vai estar legal. Então, tudo tem o teu tempo de maturação, tá? E as pessoas hoje em dia, eu me coloco também, que eu já fui muito assim, e ainda tem momentos que sou. Só que eu consigo perceber e... Opa, peraí, o que eu posso fazer? É muito ansioso, que é para ontem. E as coisas não são assim. Então, o universo, ele muitas vezes, ele fala, para e espera. Só que a gente não quer parar. A gente não quer esperar. A gente quer naquele momento. E por que o universo faz isso com a gente? Porque existe uma vertente atrás disso que você precisa elaborar e aprender alguma coisa com aquela situação. Você não veio aqui para passear. Então você precisa aprender e a resgatar todas as coisinhas pequenas que tem no seu checklist para você passar para o próximo nível. E aí você não quer, você não aceita o não. Você quer controlar, você quer manipular. E aí vem todo esse sofrimento. E como você reage a isso? Normalmente a gente dá birra. Normalmente a gente se esperneia. Normalmente a gente faz 1001 coisa, coloca a culpa no outro, briga com um, briga com o outro. Por quê? Porque a satisfação tá minha. E eu quero pôr no outro, no posterior, o que eu não tenho. O que eu não consigo no momento. Isso é um não, que eu não estou sabendo lidar. Então é muito interessante, porque nessa vida nossa
de terapeutas, de tratar das dores, de olhar mais para isso, a gente consegue ter essa régua um pouco mais alinhada. Peraí, eu estou fazendo birrinha aqui. Opa, olha isso aqui. Não, eu não estou aceitando isso aqui, eu quero controlar isso aqui, eu não quero aprender isso, eu não quero ver aquilo. Então você começa a ver isso. E a maioria das pessoas, não é que elas são menos e que nós somos mais. Não. Apenas nós estudamos mais. E estamos o tempo todo olhando para a situação e querendo entender cada vez mais o que está acontecendo. Então, a gente tem um olhar diferente. A gente consegue perceber, talvez, nem sempre, as coisas mais rápidas. E inverter a situação. Ou talvez a gente também dá algumas cabeçadas, porque a gente também não é perfeito e não quer enxergar, porque também dói. Só que aí é o aprender para se transformar. Não é brigar. E isso é um não. Como que você lida com o seu não? Passando para você. Sabes que essa questão de como é que nós lidamos com o não é realmente muito definidora da nossa vida. Como é que nós depois estamos confortáveis com a nossa vida? E há uma pergunta que eu pessoalmente faço muito, que quando eu entro na birra, não é? De as coisas não estarem a acontecer como eu gostaria, que a minha cabeça, aliás, ordena que gostaria que acontecessem, que é entrar muito naquele discurso comigo mesma, que é o que é que a vida me está a dizer que eu não estou a entender? O que é que eu não estou a ver? E, em parte, isso ajuda-me muito depois a desenrolar o novelo, porque depois é por associação. Onde é que as portas se foram fechando? Em que momentos é que as portas se fecham? Quais são as pessoas que me dizem não? Quais são as situações em que há um não? E precisamente é muito interessante quando nós começamos a desenvolver esta noção de padrão do que a vida, do que os outros nos trazem enquanto não, que nós começamos a entender muito melhor então qual será o nosso sim. Porque eu acho que é um bocadinho aquela expressão que se costuma dizer que é quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E nós temos muita dificuldade em ver a janela aberta. Não queremos fechar a porta por N motivos, porque, por exemplo, vamos imaginar que existe alguém que está extremamente frustrado com a profissão que tem, não gosta do trabalho que tem e continua ali. Porque ou já investiu muito, ou já estudou muito, ou até teve que mudar de cidade por causa daquele trabalho. Enfim, fez um investimento naquela escolha que agora a deixa profundamente infeliz. E quando nós percebemos que não estamos felizes, isso abre-nos realmente a percepção para ir devagarinho então encontrar o que é que nos satisfaz. Porque os nãos, eu acho que são muito orientadores e ensinam-nos muito para, numa fase posterior, nós ficarmos mais espertos no sentido de tolerar ou não tolerar determinadas coisas. E é muito curioso porque quando se entra na birra de porque é que o outro tem isto, porque é que o outro consegue isto, ou até às vezes é mais cruel quando se trata de aquelas definições mais sociais, em que passa pelo ter filhos, passa pelo casar, passa por ter casa própria, enfim, porque há muito
destas ideias fundamentadas socialmente. E como nós percebemos que uma maior parte acaba por ter isso, é muito fácil entrarmos então na comparação de então os outros têm, eu não tenho, e depois a questão de então se eu não tenho e todos os outros têm, é porque sou eu que estou em falta, sou eu que estou em falha. E quando a pessoa acaba por se engolir dentro deste sentimento de falha, não consegue ver uma janela. Não consegue dar passos para um caminho para a vida que lhe seja mais satisfatória. Porque eu acho que é sempre muito importante nós fazermos o exercício de honestidade connosco mesmos. Porque se nós não formos honestos connosco, não dá. Nós não conseguimos perceber nem os nãos nem os sims. Porque fica tudo muito confuso. E ficamos presos naquilo que tu estavas a dizer, que é aquela birra de eu fiz isto e tentei isto e não deu. E eu tentei outra vez e tudo mais e não deu. E fica-se muito com a percepção de o mundo está contra nós. Só que isto acaba por ser realmente muito complicado, porque entramos no campo que é de um movimento muito inconsciente, na maior parte das vezes, que é da vitimização. Está tudo contra mim, os outros fazem de tudo e eu estou aqui sujeita às maldades dos outros, que são realmente eles os culpados disto tudo. E esta questão do saber ouvir não é também responsabilizar-nos pela nossa posição. Quando o outro me diz não, tenho que fazer logo birra? Ou será que posso perceber, ok, há aqui qualquer coisa que está a extrapolar o limite do outro, ou por simplesmente o outro não está com vontade. E é só isso. Não é nada contra nós. É o outro que não está para ali virado e acabou-se. Pode estar virado amanhã, mas hoje não está. E como é que nós encaramos isso? Porque quando alguém nos diz não, vamos imaginar, eu combino um café contigo para amanhã. Tu dizes sim, sim. E amanhã tu dizes-me assim, olha Raquel, eu hoje não quero ir tomar café. Como é que é o vosso movimento? Porque eu posso ouvir-te a dizer não queres tomar um café e eu ficar de boa com isso. Ou então eu entro naquele raciocínio que é se calhar eu fiz alguma coisa que a Andreia não gostou. Por isso é que ela agora não quer tomar café comigo. Ou se calhar a Andreia nem gosta de mim. E isto é uma coisa que nós temos que vigiar. Quando ouvimos um não do outro, qual é o raciocínio que vem a seguir? Porque isto são as pistas para nós entendermos qual é a rodinha do hámster dentro do nosso inconsciente que roda e faz isto. Passo-te a palavra, Andreia. Você está falando isso e você já falou isso que eu estou te falando, mas fica claro que quando eu recebo um não, se eu não elaboro e vejo que você não quer tomar um café comigo, eu vou entrar na vitimização. Então, eu receber o não do outro e não elaborar isso, porque ninguém é obrigado a nada, tá? Eu vou entrar nesse papel. Nossa, mas por que você não fez? Por que eu não posso? Sabe? Eu vou me rebaixar. Eu vou deixar de olhar para mim, para ficar no papel de coitadinha, da birrinha. E quando você tem maturidade e olha para essa situação, não, Raquel, você não pode? Não. André, eu não tô bem, começou a doer uma cabeça, eu tive uma cólica, uma dor de barriga, vamos marcar um outro dia? Vamos! Bola para frente. Então, você dribla essa situação e não fica naquele papel de coitadinha, mas o que eu fiz e que não sei o que. É igual quando você quer chegar a uma pessoa
E a pessoa tá. Ela tá fazendo birrinha. Sim. Ela não quer falar. Então, você fica ali por um tempo até ela ver. Não quer. Tchau. Uhum. Sabes que é Entendeu? engraçado? Aí é o seguinte, a pessoa não está querendo conversar na hora. Ela está te dando um não. Cabe você aí entender isso e respeitar o tempo da pessoa. Então, a pessoa, ela tem lá os seus motivos, que eu não sei o que é. Então, espera. Não é com você, não é virar tudo em você e refletir daquela forma. Então, você receber um não é você não assumir o papel de vitimização, tá? Talvez é um não que o universo está te dando, que é um belo de um pé na bunda para você ir para frente, para a sua evolução. É deixar o passado no passado, aprendendo que você teve essa vivência para um futuro. Porque o que te aconteceu ali com o universo, assim, chega, já deu, vai para frente, você já aprendeu, agora você vai ter que aprender outra situação. Como que você vai reagir? É o universo te fazendo perguntas o tempo todo. Pode falar. Há pouco, quando estavas a falar dessa questão do saber ouvir não, eu estava aqui a lembrar-me de uma coisa que é: nós temos muita tendência a personalizarmos as coisas. E isto tem a ver com uma questão do ego. Ou seja, o teu não pode ser entendido logo por mim automaticamente por uma questão minha. Ou entra-se no registro de porque não gosta de mim, ou porque eu não sou importante para ela e, portanto, ela não está nem aí para mim. E é muito fácil envolvermos nesta questão de quando o outro nos diz não, que é algo contra nós. Quando na realidade não tem nada a ver. Se o outro está a dizer-nos um não, que vem marcado e identificado como algo que ou não tem capacidade para fazer, não quer fazer, não tem disposição para fazer. E atenção, eu nem estou a dizer que as pessoas têm que se justificar. Porque quando tu entras na justificação, tu queres acalmar, é o ego do outro. Está a ficar ofendido, não é? E nós não temos assim tanto essa obrigação. Claro que nós podemos ser gentis com a pessoa, mas há uma questão que aqui impera, que tem a ver com o respeito da individualidade de cada um. E se entrarmos de facto pela visão da individualidade de cada um, aqui não há reizinhos. Porque vamos chamar-lhe o síndrome do reizinho ou da rainhazinha. É, tudo tem que vir a meu favor. Porque se não vem, Deus não existe, a vida não é justa, há N culpados. E foge-se aqui de uma atitude de responsabilização. Que é, então, o que é que eu vou fazer com estas circunstâncias para sentir mais satisfeita? Para me sentir melhor? E é aqui que as pessoas se perdem, ficam presas na birra, como tu disseste há pouco, e enquanto nós fazemos birra, olhamos para as crianças, uma criança quando está a fazer birra, deita-se no chão, não é? E então se for daquelas teimosas, consegue lá estar 1 hora deitada no chão a bater com os pés. Se nós perguntarmos à criança, tu estás bem? Ela até nos pode dizer, estou! Não está nada, porque se o chão está frio, a criança nunca está bem. E essa é a nossa postura. Ficamos ali no frio, não é? Por assim dizer, a dizer que estamos, estou aqui, quero fazer birra e porque não estou contente e porque não me ajudaram e porque a vida aconteceu assim, e enfim. E não
estamos a fazer um movimento de nos levantar do chão e então ir para ver o que é que se pode ter mais e obter mais. Porque do chão não se tem muito, não é? Lembrem-se da criança a fazer birra no chão. O que é que a criança obtém ali? Nada. A não ser uma grande birra e provavelmente ali os cuidadores a ficarem já um bocado fartos e chateados com aquilo, que é o que acontece na vida real connosco quando temos essa necessidade de fazer birra, que até depois os outros se cansam. E este é um grande sinalizador das birras que nós fazemos. Porque os outros também começam a dizer, pá, está sempre a queixar-se, pá. Não para, aquilo é sempre a mesma coisa. E quando damos por nós, até a nossa rede de amigos vai se diluindo. Andreia, força aí. Deixa-me só ver aqui as horas. Esse negócio... não, okay. Ainda estamos na nossa programação. Essa coisa da birra, ela é muito legal, tá? Porque a birra é coisa de criança. E nós crescemos. Só que nós temos a nossa criança machucada, ferida, ou talvez elaborada. A gente não sabe. Cada momento ela se porta de uma forma. Então, quando você tem um comportamento desse, você não tem o discernimento de ver que birra que você está fazendo, tá? E outra coisa, a criança, quando ela faz a birra, ela se senta no chão, ela se bate, conforme você estava falando. Peraí, gente, só um minutinho. Ela se bate, como você estava falando, o chão tá frio, tá desconfortável, tá batendo as perninhas, às vezes até se machuca. Uhum. Para chamar a atenção, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, você não gosta de mim, você não faz as coisas. Uhum. Um fim de um relacionamento. Se eu estou namorando e o cara termina comigo, eu não quero. Ai, vamos ficar conversando, vou continuar indo na família e que não sei o quê. Por quê? Porque eu não aceito. E entras numa estou dando autoilusão. birra. Não. Entras numa autoilusão. E sem contar que se a pessoa encontra uma outra pessoa, eu vou me ferir muito mais, porque eu vou estar de plateia. Porque eu não aceitei tocar a minha vida à frente. Então não é só a criança que faz birra. O adulto pensa que é só a criança. E às vezes o adulto faz até mais birra que a criança. Porque a criança, a hora que ela vê que ela tá batendo as perninhas, ficou uma hora ali e não foi, ela levanta. O adulto não. O adulto fica ali. Aí entra na birra, só que tem uma diferença muito grande de birra e persistência. A birra é quando você não aprende a levar o não. A persistência é quando você não desiste do que você quer da vida, esperando o teu tempo de colheita. Uhum. Sabendo estudar, no nosso caso, sabendo estudar, sabendo esperar que o fruto não cai da árvore sem um amadurecimento. Então, temos que olhar bem para isso, para esse vitimismo. Sim, que é o sinal, que eu acho que é um sinal muito grande dessa birra que nós estamos a dizer, que é o não saber ouvir não e continuar ali, mas eu queria que sim. Tem pessoas que não sabem conversar, elas já começam a gritar, a sair fora de si. Por quê? Porque elas não sabem conversar, elas não têm argumentos para aquilo. Ela quer porque quer. E nem tudo que eu quero foi na minha vida, na sua foi. Não. Mas, sabes o que é que eu costumo dizer? Nessas questões dos nãos da vida. Das duas, uma. Ou isto é um movimento aqui de pretensão minha, ou realmente eu acabo por estar muito bem resolvida
com o que se passou lá atrás. Porque eu consigo olhar lá para trás e quando vejo os nãos, os fins, até as mudanças mais radicais que eu tive na vida, eu consigo dizer-te, Andreia, que hoje, se olhar para trás, eu consigo entender quase como aquela expressão que se diz Jesus pôs a mão na causa. Sabes? Que epá, do que eu me safei. Do que eu me safei. Na altura, aquilo até me caiu mal. Epá, e depois, a longo prazo, é perceber, bem, ainda bem que aquilo foi um não. Porque se na tivesse sido um realidade, sim, olha onde eu estava metida agora. olha que loucura, que na realidade esse não do passado hoje Foi um é um sim. sim para você, para o seu Exatamente. aprendizado. E não só para o aprendizado, tem a ver até com o facto de ficar solta de padrões, porque nós estamos aqui com esta conversa e as pessoas percebem, está bem, mas ok, e qual é a vantagem? A vantagem é que vocês quebram padrões mentais e emocionais que foram colocados lá atrás na vossa infância. E por isso, quando fazem estes movimentos de saber ouvir não, vocês estão a crescer e estão a cicatrizar essas feridas. E se vocês não sentirem essa dor, a postura perante a vida é sempre diferente. Porque isto foi como uma vez dissemos aí numa live, que é quase como se fosse o ressoar de entretanto, sei lá, ele não quer namorar comigo. Ou ela não quer namorar comigo. Isto é e eu fico ali muito dorida, em sofrimento. E enquanto eu não saio daí, o que eu estou a ressoar nessa dor foi, por exemplo, a bicicleta que eu não tive lá atrás e que eu queria, que era uma bicicleta, sei lá, branca e amarela e os meus pais deram-me uma azul. E ficamos com essas coisas, a ressoar essas coisas. E na medida em que vamos cortando isso, nós vamos sarando a nossa infância. Nós vamos sarando a nossa criança interior. Porque enquanto a nossa criança interior estiver a chorar e a fazer birra e na dor daquilo que não aconteceu, nós vamos estar continuamente nesta insatisfação de que os outros não nos dão o que eu quero, não nos dão o que nós queremos, aliás, que a vida não nos dá o que nós queremos, e depois vamos escalando, não é? Depois vai para Deus, vai para tudo e mais alguma coisa. E enquanto ficamos aqui presos a responsabilizar o externo, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não saramos as nossas dores. E nós com dor, nós não somos felizes. Exato. Se tu partires um braço, se estiveres sem medicação para aliviar a dor no braço, tu estás ali sempre enrolada, porque te dói e não consegues fazer os movimentos. E é assim que nós somos cá dentro. Coisas que estão em dor dentro de nós não nos permitem abraçar e tomar medidas e fazer passos no sentido de realmente procurarmos uma maior satisfação. Daí que seja tão importante nós aprendermos a ouvir o não. Quando o outro me diz não, não é nada contra mim. É só um não. E está tudo bem. E você aprender a ouvir esse não, sem dar birra, sem vitimismo, querendo realmente aprender, porque nada é o tempo todo, tudo do jeito que eu quero. E tudo da forma que eu quero. Então, quando eu aprendo a entender esse não, eu passo a aceitar, eu passo a não sofrer, porque eu vou sofrer a minha vida toda. Sim. Porque você não quis tomar o cafezinho comigo. Uhum.
Eu posso perder uma amizade porque a Raquel não quis tomar um cafezinho comigo. Uhum. Porque a Raquel não quis tomar um cafezinho comigo, então eu não vou... Simples. Eu não vou mais procurar ela, eu não vou mais conversar com ela porque ela não quis. Eu tô sofrendo por causa de um café que você estava com cólica. Sim. E é assim, nós estamos aqui a dar um exemplo muito simples, mas quantas situações há que é ou os meus pais não conseguiram pagar o meu casamento, por exemplo, e conseguiram pagar o da minha irmã, e que afronta, e eu estou há 20 anos casada e eu ainda continuo a dizer, pois, mas os meus pais ajudaram a minha irmã e quando foi a minha vez, não me ajudaram a mim. Você assinou o contrato do outro lado. Exatamente. E fico aqui escrava disto. Fico. E depois não é só isso. É o facto de, quando nós arranjamos estas conversas internas dentro de nós, isto mina-nos. Isto vai minar até toda a nossa percepção da realidade. Porque, mais uma vez, é aquela história que eu disse há pouco que vai ressoar. Ou seja, os pais não me pagaram o casamento, mas pagaram o da minha irmã. Então, cada vez que até a minha colega, vamos imaginar, tem uma promoção e eu não tenho, eu vou dizer, pois, eu trabalhei muito mais. E eu não tive a promoção. E ela teve. Já viram como a vida é injusta? Anda uma pessoa aqui a esforçar-se para quê? Vamos piorar a situação? Quantas vezes é que Essa amiga entra no serviço depois de você. Exato. Exatamente. E é Exatamente. promovida e você não. Exatamente. E é aprender também a olhar para isso como o facto de, se eu tive este não, então, porquê? Há aqui uma questão de que sou eu que tenho que melhorar algumas coisas? Ou sou eu que realmente, dentro de mim, até tenho outras prioridades? Porque às vezes há aqui um ratinho dentro de nós que é muito interessante, que é o ratinho, eu gosto de lhe chamar o ratinho confusionista, que é, nós agora temos muito aquela noção de trabalho é que é importante, vamos pôr o trabalho no topo, fazemos uma agenda toda, colocamos os compromissos todos e depois, se couber, colocamos as coisas mais pessoais. Contudo, as pessoas mais afetadas pelo ratinho confusionista são aquelas que querem fazer isto, mas dentro delas, elas têm a prioridade da família ou da vida social, não interessa. E está tudo certo. Não estou a dizer que uns estão certos e outros estão errados. Não, está tudo certo. Todos nós temos prioridades diferentes. E se a pessoa não entende, porque nesse caso tu deste da promoção, então eu não sou promovida. Por que é que eu não fui promovida? Será que na realidade, dentro, bem fundo, eu até nem quero ser promovida, porque se eu for promovida, eu vou ter que ficar a fazer muito mais horas extra, porque eu vou ter que ser chamada a qualquer hora do dia, e eu na realidade cá dentro, eu quero estar disponível para os meus filhos, e quero ter o fim de semana livre à vontade para poder sair com a minha família. E é aqui que as pessoas têm que ser honestas com elas. Por isso é que eu há bocado falava, a honestidade connosco próprios é fundamental para nos ajudar a encarar os nãos da vida, saber ouvir o não do outro. Porque ajuda-nos realmente a traçar um caminho muito mais fácil e a entender porque é que as coisas acontecem. Porque é que acabamos por seguir determinado caminho que, se formos a ver, está mais de acordo com as nossas prioridades internas, e não estou a falar de prioridades mentais, do que aquela questão de ficar ali preso porque aquilo não aconteceu e está tudo contra mim e não gostam de mim e eu é que me dou sempre mal e por aí vai. Não é? Bem, André,